muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Joyce Dias e hoje estou aqui com uma convidada muito especial para falarmos sobre a Orquestra Uninter, a qual vocês puderam aí prestigiar um pouquinho da música Bella Ciao, apresentada pela Orquestra Uninter. E hoje eu estou aqui com a professora Valentina, que é a nossa maestrina da orquestra. Ela está aqui comigo. Boa tarde, professora. Boa tarde, Joyce. Prazer estar aqui com você hoje para falarmos um pouquinho dessa linda orquestra, do qual você é a maestrina. Isso. Então, essa orquestra é a Orquestra Uninter, né, que começou lá em 2022, numa iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão e de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, junto com a Fundação Wilson Pickler, né? Por que começou em 2022, Joyce? Você lembra que sempre eu e o professor William, durante a pandemia, nós éramos convidados para fazer os momentos culturais, que quando a gente tinha esses programas, né, que após tem vários programas, tem maratona, tem alguns outros eventos que acontecem, né? Simpós, né? Aí, depois que a gente voltou presencial, o professor William falou, mas por que a gente não faz uma orquestra? Eu falei, nossa, será que a gente vai conseguir uma orquestra? E aí, logo de início, a gente teve total apoio da instituição. A gente teve apoio primeiro do nosso pró-reitor, o professor Castanheira, o professor Benhur. Aí entrou a Fundação Wilson Pickler para nos dar apoio total com o professor Jorge Bernardi. E aí começou a nossa trajetória. E hoje está ganhando um espaço gigantesco, né? A gente já está, agora a gente vai começar, a gente já tem um projeto aprovado da Lei Rouanet, né, para esse ano, estamos no momento de captação de recursos, então a gente tem um futuro bem promissor aí pela frente. Que bacana. Valentina, fala um pouquinho pra gente qual que é o seu papel, né? O papel do maestro e da maestrina dentro de uma orquestra. Então, às vezes as pessoas olham para a orquestra e pensam, por que essa pessoa está lá, né, mexendo os braços, não está tocando nada, né? O som não sai da mão do maestro, né? Ou no caso, né, sempre das mulheres maestrinas também. Na verdade, assim, claro que eles poderiam tocar sem maestro, algumas orquestras tocam sem mestre. Tem algumas orquestras que né? Vamos falar um pouquinho de antes. Antigamente as orquestras, os conjuntos não tinham maestro. E geralmente quem fazia esse papel era o primeiro violinista. Então o primeiro violinista dava as entradas, dava os andamentos e as orquestras tocavam. A partir de um certo período, principalmente ali do século 18, 19, a gente começou a ter o papel do maestro, porque os grupos se ampliaram, né, as orquestras ficaram grandes, para a gente poder ter todos em sincronia. Mas, além dessa sincronia, o maestro é importante, mais do que durante a apresentação, é durante os ensaios. Então, porque é durante os ensaios que a gente consegue coordenar o grupo, ver o que precisa fazer, algum pedaço que precisa passar melhor, ou a concepção mesmo, a concepção da interpretação geralmente vem, né, do maestro. Às vezes você conversa com os músicos, mas é isso, especialmente a concepção da música, e o papel do maestro é muito importante nos ensaios, especialmente numa orquestra como a nossa, né, que é uma orquestra que é uma orquestra amadora, né? É muito importante a gente frisar que todos os músicos que estão ali são voluntários, né? Então a gente não tem, não é uma orquestra profissional como a gente tem aqui no Paraná, tem orquestra sinfônica, a gente tem a Orquestra de Câmara de Curitiba. Então quando a gente está trabalhando com músicos profissionais, é muito mais simples, né, de eles conseguirem tocar sozinhos, por exemplo, né? Agora, quando a gente tem uma orquestra de amadores, o papel do maestro, então, ali é fundamental para a gente dar, né, fazer o trabalho seguir o rumo certo, além da música seguir o rumo certo. A gente tem isso da socialização entre os músicos, que é uma coisa muito gostosa, que a gente tem aqui na orquestra e que a gente, né, está construindo lá desde 2022 e agora com esse grupo maior. E existem diferentes tipos de orquestra ou é somente um modelo de orquestra? Como que funciona isso? Essa pergunta é muito boa, né? Porque as pessoas, vem lá a Orquestra Sinfônica da Uninter. Não, peraí, nem todas as orquestras são orquestras sinfônicas, né?
Então, existe, assim, as pessoas muitas vezes perguntam a diferença de uma orquestra sinfônica e de uma filarmônica. Isso não existe uma diferença da orquestra em si, é só a diferença de onde vem o patrocínio dessa orquestra, né? Agora, não são só as orquestras filarmônicas, orquestras sinfônicas que existem, né? Nessas orquestras grandes a gente vai ter um naipe de cordas, um naipe de sopros, que são as madeiras, são as flautas, os clarinetes, o oboé, o naipe dos metais, que também é de sopro, né? São os trompetes, trombones, tuba, e o naipe de percussão. Mas existem vários tipos de orquestra, né? Existem orquestras de jazz, existe orquestra eu toquei muito tempo aqui em Curitiba numa orquestra que chamava Orquestra de MPB, e a gente tinha pouquinha corda e tinha mais a parte de sopros era mais carregada, né? A gente tem orquestras de cordas e, no nosso caso, a gente tem uma orquestra de sopros. A gente tem principalmente os instrumentos de sopro e também os instrumentos que a gente diz que são a base, que é guitarra, baixo, piano atrás, a gente tem percussão. Então, a gente, com esse tipo de formação, a gente consegue ter um repertório bem eclético. A gente consegue fazer muitos tipos de música. Legal. E os ensaios? Como que acontecem os ensaios, os dias? Acontece durante a semana, finais de semana? Isso eu estava falando para você, né? O ensaio é uma coisa muito importante. As pessoas, quando vão assistir orquestra, só vem aquele... O bonito, né? O espetáculo. Final, que fica o espetáculo bonito, sim, com certeza. Né? Todo artista tem que trabalhar muito por trás disso, né? Então, a gente tem os ensaios semanais, às terças e eventualmente também às sextas-feiras. Quando a gente está próximo dos concertos, a gente tem 2 ensaios semanais, né? E eles acontecem aqui em Curitiba, no Teatro da Uninter, do campus Divina Providência, que fica aqui no Largo da Ordem, no centro de Curitiba. Então, os músicos todos se encontram semanalmente, e para essa orquestra, como é uma formação diferente, não é uma orquestra, por exemplo, existe uma orquestra de jazz, ou uma orquestra de sopros, existe, né, uma formação já. Agora, a gente foi agregando os músicos, então a gente tem que fazer os arranjos para essa orquestra, né? Então, a gente tem arranjos que são feitos especialmente para os músicos vão estudar durante a semana, então isso é bem importante, né? Não é que a gente só tenha esse trabalho na hora do ensaio, né? Tanto assim, quem trabalha por trás vai ter né, eu faço alguns arranjos, a gente tem um trabalho de interpretação por trás, e os próprios músicos, além da gente se encontrar, né, para os ensaios, eles têm o trabalho deles em casa, né, porque a gente manda as partituras primeiro, né? Cada um recebe suas partituras, estuda em casa, que aí quando a gente se junta para tocar, todo mundo já está mais ou menos preparado. Certo, já tem um pré-ensaio em casa, então. Isso é bem importante, né? Porque o trabalho é diário, né? A gente chama são músicos amadores, mas são músicos, né? A gente tem músicos de várias idades ali, desde adolescentes até o pessoal mais velho, então legal. A gente tem uma boa mistura. Então, para fazer esse pré-ensaio, então, teoricamente, a pessoa precisa ter o seu próprio instrumento e já precisa saber tocar. Isso é bem importante. Então, a gente não tem a formação do básico, né, ali na orquestra. Você precisa saber tocar e saber ler partitura, ou pelo menos saber ler cifra, no caso de quem toca base, né? Então, isso é uma parte bem importante do nosso trabalho. E cada um tem que ter o próprio instrumento. Em todas as orquestras, as pessoas têm o próprio instrumento. Claro que, por exemplo, o piano a gente tem lá na orquestra, porque a pessoa não carrega o piano, né? Alguns instrumentos de percussão nós temos também. Inclusive, é bom a gente frisar que esses foram instrumentos doados para a orquestra, e a gente fica bem feliz de ter esses instrumentos lá com a gente, né? Mas você vai ter que levar o teu instrumento e estudar em casa. Isso é bem importante, né? Mas tem muita gente que está lá estudando em casa, está meio sozinho, né? E a orquestra proporciona isso, da gente tocar em grupo, e é um trabalho muito gostoso tocar em grupo, né? Porque às vezes você fica só tocando sozinho, ou então tem muitos integrantes da orquestra que são músicos de igreja, então tocam sempre no conjunto da igreja, e aqui a gente tem
um ambiente diferente, com músicas diferentes para a gente tocar. Então, a gente está fazendo esse trabalho que está sendo bem bacana mesmo. Conta pra gente, antes da gente ir para um breve intervalo, pra gente ir para o segundo bloco, como que são as apresentações, né? Eu sei que teve algumas apresentações, apresentação de Natal, enfim, essa parte eu deixo para você. Conta pra gente aí como é que foram as apresentações que a orquestra pôde participar até agora. Então, a gente começou, como eu disse, em 2022, e lá em 2022 a gente fez um concerto de Natal. Em dezembro, que foi no teatro. Então, foi transmitido inclusive aqui pela TV, tá lá no YouTube da TV. E depois a gente voltou com os ensaios. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que a gente faz a inscrição para fazer parte dessa orquestra, né? E daí a gente voltou em janeiro. E aí com novos integrantes, e fizemos um concerto bem importante, que foi o nosso concerto de um ano. Foi o concerto da primavera, em setembro do ano passado, que teve 2 versões, né? A gente tocou na Rua 15, no calçadão, então foi a primeira vez que a gente tocou ao ar livre, atraiu muita gente, foi um sábado de sol de manhã, então parecia que estava bem primaveril mesmo, a gente comemorando nossa primeira primavera, né? E a gente também fez um concerto no Teatro da Uninter, e no final do ano a gente fez um concerto de Natal, aí com uma estrutura muito maior, na frente do edifício da Uninter, no Garcês, mais uma vez, e a gente teve participação, né, do público, e essa integração com o público é uma coisa que a gente tem bem forte com a orquestra também. Então é isso, a gente faz apresentações em teatros, a gente pode fazer apresentações ao ar livre, e assim a gente vai caminhando. Legal. E eu tive a honra de participar junto com eles, eu e a professora Oriana, na apresentação da orquestra Sim. Da primavera, né? Nós estávamos lá na Rua 15, realmente um dia lindo. Ainda estava no início da primavera, naquele clima mais de friozinho de Curitiba, e abriu um sol maravilhoso, estava um dia quente, muita gente na Rua 15 prestigiando, então realmente foi um evento lindo. Não sei se tem disponível no YouTube esse dia do evento. A gente tem algumas reportagens que foram feitas, foram né? A gente foi muitas TVs que foram lá, mas todas as músicas que a gente tocou nesse evento estão no YouTube da Orquestra Uninter. Não é a gravação que a gente fez na Rua 15, mas como eu disse, essa concerto completo, né? Do concerto, mas ela teve uma versão também no teatro, você lembra, né? A gente tocou no teatro, então a gente gravou essas músicas no Teatro da Uninter, e a gente está disponibilizando aos pouquinhos, para dando um gostinho para o pessoal ouvir. Isso aí. As músicas. E vale a pena conferir, se você tem curiosidade, busca lá no YouTube, que vale a pena, é um espetáculo realmente. Orquestra Uninter. Orquestra Uninter. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal
atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura.
Estamos de volta, então, com o nosso segundo bloco, com mais uma linda apresentação da Orquestra Uninter. Para você que está chegando agora, eu estou aqui com a nossa maestrina da orquestra, a professora Valentina, para falarmos sobre a Orquestra Uninter. Professora Valentina, voltamos então. Quando a gente vê esse espetáculo, né, que a gente acabou de conferir, parece que a gente estamos diante de profissionais da música, né? De fato, são profissionais? A orquestra é composta somente por profissionais ou não? São pessoas como nós, assim, que, né? Não digo como nós porque eu não sei tocar nenhum instrumento. Sempre é tempo. Né? Sempre é tempo, mas de fato são amadores, se assim a gente pode dizer? Então, muita gente quando vê esse resultado acha, né, que quem está tocando ali são profissionais, mas isso eu sempre gosto de frisar, é fruto de muito trabalho. Então a gente começa, né, lendo as partituras, eu até estava comentando com a professora Joyce no primeiro bloco, que precisa também estudar em casa, então cada um leva a sua partitura para casa, estuda, aí a gente vai lá e junta. Quando a gente tem algum problema, tem que trabalhar só aquela situação, a gente faz primeiro mais lenta, uma leitura mais lenta, depois a gente lê por trechos. Então, tem todo um processo para a gente conseguir chegar num resultado como esse que a gente acabou de ouvir, né? Não é que do nada, né? Não é, uma orquestra profissional seria diferente. Uma orquestra profissional, que eu já toquei também, orquestra profissional, a gente lê a partitura, às vezes você nem recebe antes a partitura, você vai ler a partitura, 2 ensaios, um ensaio está pronto, a gente já vai tocar. Né? Numa orquestra como a nossa, a gente tem esse processo que é um processo também de aprendizado em tocar em conjunto. Porque muitas vezes o músico toca sozinho, né, em casa, e aí você às vezes pode até pegar alguns vícios para tocar, quem está tocando sempre sozinho, né? Às vezes não consegue prestar muita atenção em afinação, então esse processo, ou o ritmo você pode fazer meio do seu jeito, né? Cada um faz um jeitinho. Agora, quando a gente toca num grupo assim, a gente precisa ter esse aprendizado justamente de tocar em conjunto, né? Que é isso, você ter a tua parte, mas saber que a sua parte é apenas parte do todo. E às vezes a gente tem um solista, alguém que aparece mais, que tem um solo aqui, outro ali, mas durante toda a música todos estão colaborando para aquele processo, para a música acontecer. Então, isso é muito importante nesse trabalho que a gente tem com os músicos amadores, né, com os músicos que não são profissionais. Depois que você toca há muitos anos em orquestra, isso já fica uma coisa mais natural. E a coisa mais bacana, Joyce, que a gente consegue perceber como foi a evolução desses músicos durante o processo. Né? E o esforço deles também, o esforço, cada um doando, né? Porque é uma doação também, né? Além de você doar o seu tempo durante o ensaio, você vai doar seu tempo em casa, para a gente ter esse tipo de espetáculo que a gente teve, como esses que a gente pôde ver com os vídeos. Essa primeira música que passou no primeiro bloco foi a primeira que a gente começou a tocar, que é o Bella Ciao. É bem importante pra gente, o nosso reitor gosta muito dessa música, né? E aí depois que a gente começou a ter esses arranjos mais complexos, depois que a gente viu que a orquestra já tinha evoluído como um grupo também, porque não é cada evolução individual vai proporcionar essa evolução do grupo. É muito bacana quando as pessoas fazem uma comparação com uma empresa também, né? Uma empresa funciona com os seus, né, cada um fazendo o seu papel, e se cada um não fizer o seu papel direito, a empresa acaba não funcionando direito, né? A orquestra é a mesma coisa, então cada um cumpre o seu papel, estuda em casa, aí fica com essa cara de profissional, né? E esse cuidado durante os ensaios, esse cuidado de um tocar junto com o outro, um ouvir o outro, esse processo de ouvir é muito importante para quem faz música, né? Você entender o que o outro está fazendo e saber mesclar a sua parte com a parte do outro. E atualmente a orquestra é composta por quantos integrantes?
33 integrantes, né? E a gente está com as inscrições abertas. Legal. Isso é bem importante, né? Então, isso que eu queria chamar a atenção de todo mundo agora, porque se você quiser fazer parte da orquestra, não precisa ser aluno da Uninter, não precisa ser professor da Uninter. Nós temos, sim, alunos e temos colaboradores e temos professores na orquestra, mas essa orquestra, eu tenho bastante orgulho de dizer que é uma orquestra que abraça a comunidade, porque é um projeto de extensão aberto à comunidade. Então, se você tem um instrumento, se você já toca, se você toca lá num grupo, tem gente da orquestra que toca em banda de rock e gostaria de participar da orquestra, a gente tem alguns músicos assim, a gente tem músicos de vários perfis, alguns que tocavam sozinho, a gente tem profissional que se aposentou e que estava tocando sozinho e que resolveu entrar na orquestra, a gente tem estudantes de música também, temos vários perfis. E se você tem um desses perfis, você toca, né, o seu instrumento, você estuda, sabe ler partitura e quer ter essa experiência de tocar em conjunto, a gente está chamando você para tocar com a gente. Né? A gente já teve no início do ano uma seleção, todo início de ano a orquestra faz seleção de novos músicos. A gente teve uma seleção já e a gente ainda tem vagas remanescentes para alguns instrumentos. Então, se você tem vontade de tocar na orquestra, você ouviu esse trabalho que a gente está fazendo e gostaria de tocar, você pode se inscrever. Né? A gente vai ver se consegue passar o link para inscrição, que é um link dentro do site da Uninter, o site da extensão, a gente vai pôr lá, www.uninter.com, deixa eu ver se eu lembro. Estava na tela ali, ó. Estava aparecendo novamente na tela. Extensão, eventos e aí Orquestra Uninter. E ali você vai abrir uma página, preencher um formulário, né, dizer qual que é a sua experiência com música, qual que é a sua experiência com orquestra, o que você gostaria, né, que instrumento que você toca e manda um vídeo tocando alguma coisa, um vídeo individual, você tocando alguma coisa, para a gente saber, né, para poder fazer essa seleção. E aí bem importante, às vezes eu acompanho ali a professora Valentina verificando as inscrições e tudo, isso é feito com bastante carinho, viu, gente? Eu posso acompanhar de pertinho lá, ela que faz. Acompanho ali e tudo. É importante fazer um vídeo claro, né, professora? Exatamente. Com bom som, para que a seleção possa, né, ser feita ali tudo direitinho dentro dos conformes, até para facilitar o processo, né? Isso, a gente tem que saber que é você tocando, né? Às vezes a pessoa manda um link da orquestra, toca numa orquestra e manda a orquestra. A gente nem consegue identificar quem é que está ali, né? Então tem que ser um link que você apareça tocando. Às vezes pode ser até junto com um conjunto, né? Porque o pessoal, por exemplo, que faz base, né? Não toca sozinho, mas toca em conjunto. Mas que a gente consiga ver que é você que está tocando e você descreva ali o seu processo, como é que é a sua relação com a música. E é basicamente isso. Então, não é difícil, né? Não é uma complicação. É só você tocar o teu instrumento, ter vontade de tocar e ter né, as vagas, né? Alguns instrumentos a gente já não tem mais, não tem como integrar. Por exemplo, o piano, a gente já tem um pianista. Então, não dá para ter 2 pianistas na orquestra, a gente não tem 2 pianos. Né? E outra questão importante também, ter disponibilidade às terças-feiras. Às terças-feiras. Qual horário? Às 19 horas, das 19 às 21 e também nas sextas-feiras, algumas sextas-feiras a gente vai precisar ensaiar. Então, no começo não tem ensaio na sexta-feira, mas depois, daqui a um tempo, quando o nosso repertório já estiver um pouquinho mais extenso, a gente precisa ensaiar 2 vezes por semana, senão a gente não consegue um resultado desse, como esse que vocês ouviram, né? Como esse. Porque, como eu disse, é fruto de bastante trabalho. Sim. É até importante porque não é porque é um trabalho voluntário, não é porque é um trabalho, né, enfim, que precisa... Não profissional, né? Profissional, que não precisa dessa dedicação, muito pelo contrário. Precisa, né? Precisa. E fruto disso é o resultado que a gente acompanhou ali, uma bela apresentação, né? Não é porque eu estou junto da maestrina, né? Somos amigas e colegas de trabalho que estou dizendo isso, mas é porque realmente é um trabalho muito bonito e muito elogiado, não só por nós da Uninter, mas pessoas de fora,
né, que tem vindo acompanhar e tudo, e tem trazido ótimos resultados. Então, se você se interessou, confere lá, se possível, coloca lá de novo na tela pra gente, o www.uninter.com/extensão/eventos orquestra-uninter. Procura as informações certinho e faça a sua inscrição. A gente está caminhando para o final do nosso programa. Queria agradecer novamente a professora Obrigada. Valentina por estar aqui com a gente nesta tarde. Eu que agradeço essa oportunidade de também atrair esses novos músicos para a nossa orquestra, que está esperando por você. Vem fazer música com a gente. Vamos ouvir mais um pouquinho da orquestra? Vamos lá.